você vai glorificar Ele nessa noite. O Rei da Glória está entre nós nessa noite. O Rei da Glória está entre nós nessa noite. Hoje, último dia de campanha, trazendo a arca, ou resgatando a arca, resgatando a presença. Então, se o tema da campanha é resgatando, então quer dizer o quê? Trazendo de volta aquilo que nos pertence. Hoje Deus vai derramar presença sobre essa igreja. Hoje Deus vai se manifestar sobre a igreja, porque resgatar significa trazer de volta o que é meu. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, no livro de 2 Samuel, capítulo por número 6. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 17. 2 Samuel 6, versículo 17. Amém? Quem achou, diz um glória a Deus aí. E introduzindo, esse é crente, hein? E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, e a cada um, repita comigo, um bolo de pão. Fala novamente, um bolo de pão. Fala assim, um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua. Fala assim, quando viemos à casa do Senhor. Fala mais alto, quando viemos à casa do Senhor, recebemos a presença, saímos alimentados, saímos alegres e levamos essa alegria para nossa casa. Você pode aplaudir a Deus? Não vou falar que você está cansado de ouvir essa mensagem, porque a palavra é a mesma, mas Deus sempre vai falar de formas diferentes. Mas quando todos nós sabemos a história, e foi pregada aqui por todos que passaram no altar as 6 primeiras semanas, trazendo basicamente esse texto do rei Davi, quando ele vem resgatar a arca, que significava a presença naquela época. Estamos aqui com a arca de madeira que está representando, né? Então o texto que eu acabo de ler fala a seguinte coisa: Davi, após introduzir a arca, ele põe a arca num lugar separado, um lugar destinado. E quando nós vamos falar sempre desse texto, nós sempre vamos fazer referência que Deus usou Davi para consertar ali o povo, para resgatar a presença. Isso tudo é verdade. Mas um detalhe que nós nos atentamos é que eu quero começar a ministração dessa noite. Um detalhe que nós não nos atentamos é que não é aqui onde Deus começa a fazer ou acertar as contas com o povo de Israel. Aonde é que Deus começa a acertar os ponteiros de Israel? É lá quando existe um sacerdote chamado Eli. A Bíblia fala que Eli poderia consertar os seus filhos e não consertava. Ali Eli era pai de Ofni e Finéias. Ofni e Finéias, segundo a Bíblia, prostitutos, se deitavam com as mulheres dentro da igreja da época, roubadores de ofertas, faziam tudo que era errado. Evangelista, mas se Ofni e Finéias fazia tudo errado, por que Deus cobrou de Eli? Porque Eli era o líder de Ofni e Finéias. Além de ser pai, ele era o sacerdote daquela igreja, vamos dizer assim. Ele sabia do erro, mas não consertava. Ele sabia do erro, mas não cobrava.
Ele sabia do erro e ele era conivente. A melhor palavra é essa: conivente com o erro. A Bíblia fala que quando você e eu somos coniventes com o erro, o sangue recai sobre nossa cabeça. Ele poderia consertar e não consertava. Quer ver? Ele chega perto dos filhos e fala assim: meus filhos, o que é isso que vocês têm feito perante a congregação? O que é isso que eu ouço? Se ele ouviu, é porque alguém contou. O que é isso que eu ouço de vocês diante de Israel, da congregação? Que em bandos vocês se deitam com as mulheres e vocês roubam a oferta. Caindo na mão do homem, Deus o livrará. Mas quem cair na mão de Deus, quem livrará essa pessoa? A Bíblia fala que Deus usa um profeta para consertar Eli, mas Eli não quer conserto. Apesar de a arca do conserto estar dentro da igreja da época, a igreja de Eli, Eli não quer conserto. A arca é do conserto, mas Eli não quer conserto. A arca é da aliança, mas Eli quebrou a aliança. A arca é do Senhor, mas Eli não obedece ao Senhor. Eli quer ser dirigido pelo seu próprio nariz. E nós sabemos que as coisas espirituais são guiadas pelo Espírito. As coisas espirituais nunca serão guiadas por estudos de homens. As coisas espirituais são direcionadas por homens que vivem aqui na terra, aprendem e estudam aqui na terra, mas são guiados pelo Espírito que vem do céu. Eli é o sacerdote da época. Ali tem um sistema. Qual o sistema? Os dois sacerdotes errados e o pai que é conivente. Uma família em pecado dirigindo uma igreja. O que Deus faz? Eu vou acabar com o esquema. O que Deus faz? Usa uma mulher chamada Ana, que não tinha, mas ela fala assim: eu não tenho, mas se eu tiver eu te dou, Senhor. Ana agora sobe a adorar, engravida. Você só conhece a história. Quem nasce? Samuel. O nome Samuel significa aquele que é pedido a Deus. Samuel agora vai viver no templo. Ana faz um voto porque, vamos dizer assim, doido da época, porque Ana não tinha. Quando ela tem, ela devolve. E logo naquela igreja, quem queria criar Samuel dentro da igreja de Eli? Eu não queria minha filha dentro da igreja de Eli. Mas só que Ana é mulher de Deus. Ana não é ligada pelas coisas terrenas. Ana é ligada com o céu. Ana é aquela que fala e cumpre voto. Ana não olha para a liderança de Eli. Ana olha para quem está sobre Eli. E quem está sobre Eli é Deus. Ana é aquela que deu filho para a igreja, para o sacerdote e o pastor daquela época cuidar. E eu quero crer que alguma colega, amiga, conhecida de Ana deve ter falado: Ana, você perdeu a visão, Ana. Ana, você deixou de ser crente, Ana. Ana, Deus não fala mais contigo. Por quê? Porque você vai criar Samuel dentro daquela igreja, onde Ofni e Finéis são prostitutos, onde os filhos do sacerdote se corrompem, onde os filhos do sacerdote vão para os cantos se agarrar com as mulheres. Ana, você perdeu a visão, minha filha. Ana, os filhos do sacerdote roubam a oferta. E Ana deve ter virado e falado assim: mas a minha confiança não está no líder da igreja, está no Deus da igreja. A confiança de Ana não era no homem, a confiança era no Deus que mandava no homem. Ali Deus começa a consertar e quebrar o esquema daquela congregação, que é introduzindo Samuel. Sabe quem é Samuel na história? Samuel é aquele que não se deixa influenciar. Samuel é um influenciador. Porque aquele que foi criado diante da presença não se influencia com as coisas do mundo. Pelo contrário, quando ele chega na festa mundana, os outros ali é crente. E a linguagem dele é diferente, é porque ele é crente. Foi falado aqui nessa noite pelo presbítero Leandro: roupa santifica alguém? Nananina não. Mas como é que eu conheço um soldado? É pela farda. Então crente tem que saber como se vestir, crente tem que saber como se portar. Quem anda com a presença tem que saber como se portar. Samuel é introduzido no templo. Deus quebra o esquema. Tem presença, mas Deus não fala. Estamos na campanha resgatando a presença. A presença está aqui constantemente, porque a Bíblia vai falar que a chama arderia no altar, constantemente não se apagará. A presença está, mas só que sabe por que não há manifestação em uma igreja que tem a presença? Parece ser que é contraditório que eu estou falando, né? Mas você vai entender. Tinha presença na igreja de Eli, mas sabe por que Deus não falava? Porque Deus não fala com quem está com pecado. Evangelista, mas sou um pecador. Calma, estamos falando da lei. Estamos trazendo para aquela época. Deus não se manifestava em Eli, por quê? Porque Eli era desobediente.
Deus se manifestou a Eli para consertar, mas Eli não queria conserto. Tinha arca e Deus não falava. Com quem Deus vai falar? Com um menino. E aquilo que era raro, Deus fala 4 vezes na mesma noite com Samuel. Sabe por quê? Porque Samuel morava no templo e vivia olhando para a presença. Ei, quer resgatar a presença na tua vida? Vem para o templo, olha para a presença, vive perto da presença, priorize a presença. Samuel é introduzido no templo. Vem passando aquela época toda, Samuel agora cresce. Quem entra? Saul. Saul é o rei que não liga para a presença. Samuel está na história. Agora Samuel, que desde jovem entregou algo de Deus para Eli, não se amedronta na frente de Saul. Vai corrigir Saul, mas Saul não liga. Saul quer ser guiado pela carne. Sabe o que é que Deus faz? Levanta Davi, porque Deus começou a consertar o templo lá com Samuel. E quando Deus começou, não Deus, quando o homem começou a querer meter a mão, que era Saul, o que é que Deus fala? Vou levantar Davi. E muitas das vezes nós ficamos falando, mas Deus não se manifesta mais, Deus não fala mais. Ei, a Bíblia fala que o véu se rasgou. Sabe aonde Deus é o Deus só seu? Aqui na igreja ele é todo mundo. Sabe aonde ele é o Deus só seu? Lá no teu quarto. Lá no teu quarto o céu está aberto sobre você. Lá no teu quarto Deus quer falar sozinho com você. Você não precisa hoje, entenda o que eu vou falar, você não precisa do pastor. Que isso? Não estou falando de pastoreamento. Para falar com Deus é você e Deus, é lá no teu quarto. A igreja não é lugar de falar com Deus, a igreja é lugar de ouvir Deus. Agora Davi é introduzido na história. Davi é introduzido na história. Davi agora reina. Quando ele senta no trono, o que é que ele faz? Primeiro projeto de governo de Davi: vou resgatar a presença. A Bíblia fala que Davi vai até um lugar, a casa de Abinadab, traz e Uzá, trazendo a arca junto com seu irmão Aiô, toca na arca e morre. Sabe o que eu aprendo aqui? Uzá não estava preparado. Você tem que se preparar para tocar na presença. Você tem que se preparar para andar com a presença. Você tem que se preparar para caminhar com a presença. Eu não entendi, evangelista. Não adianta você estar em fornicação e querer pegar um microfone. Não adianta você estar se prostituindo e pegar na bateria. Não tem presença se você estiver em pecado e querer tocar teclado. Você vai ser igual a Ofni e Finéias. Você só vai carregar a presença, mas não vai ter a presença. Parece complicado o que eu falei, né? Quando o povo de Israel foi para a guerra, perderam 4.000 homens. Falaram assim: vamos buscar a arca. Quando a arca chega na arraial, quem está trazendo? Ofni e Finéias. Ué, mas Ofni e Finéias são prostitutos. Ofni e Finéias roubam a oferta. Como que eles conseguiram trazer a arca? Uma coisa é levar a presença, outra coisa é viver na presença. Eu estou aqui pregando, você não sabe do meu escondido e oculto. De repente eu estou em pecado, de repente eu estou praticando a prostituição, mas a minha prostituição não impede que Deus se manifeste, porque a presença se manifesta independente do quem está segurando o microfone. A presença se manifesta por causa da igreja. Ofni e Finéias levava a presença e não tinha presença. Davi senta no trono. Qual o primeiro projeto? Vou resgatar a presença. Davi poderia ter um microfone novo para a igreja dele, ou para o palácio. Davi poderia pedir mais mulheres. Davi poderia pedir mulas, que usasse muito naquela época. Mas Davi fala assim: não dá para viver sem a presença. Não dá para reinar sem a presença. Não dá para pastorear sem a presença. Não dá para liderar um povo sem a presença. Davi é aquele que peca e se arrepende, é aquele que se deita com Batseba, mas não perde a chance que quando é exortado pelo profeta Natan, ele corre para os pés do Senhor e fala: Senhor, pequei, não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu Santo Espírito. Deus cobrou, mas Davi sabia o valor da presença de Deus na vida dele. Ei, saiba valorizar a presença de Deus, saiba valorizar a glória de Deus, saiba valorizar a manifestação de Deus. Davi agora, Uzá morre, e ele põe a arca onde? Na casa de Obed-Edom. Davi bate na porta de Obed-Edom. Obed-Edom abre a porta e Davi deve ter virado para ele e falado assim: irmã Andréia,
posso guardar uma coisa na tua casa. O que? A presença de Deus. Tem lugar na tua casa para a presença de Deus? Tem lugar na tua casa para a presença de Deus? Ou você está escondendo ela debaixo da cama? Porque Obed-edom deve ter feito igual aqui, está no altar, botado no móvel principal da casa. Quem tem que brilhar na tua casa não é a televisão, é a presença de Deus. Quem tem que brilhar na tua casa não é você, é a presença de Deus. Quem tem que ter o primeiro lugar na tua casa não é teu filho, é a presença de Deus. A Bíblia vai relatar que João está pregando no Jordão. Sabe como é que é o culto da igreja do Jordão? João Batista é o pregador. E a mensagem do João é essa: convertei-vos, se arrependei-vos, o machado está posto à raiz, venham aí que é maior que eu, ele é antes de mim, arrependei-vos, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir? E a Bíblia fala que João é o pregador. O púlpito é o Jordão, pastor Leandro. A igreja é as margens do rio. Quando de repente naquele dia quem vem? Jesus. Jesus vem andando diante do Jordão e a primeira palavra de João Batista: eu deveria te. Sabe o que João Batista está falando assim? Eu não sou digno, eu sou pregador, mas o Senhor é o dono da presença. O microfone está na minha mão, mas quem traz a presença é Jesus. Eu sou o pregador dessa noite com oportunidade pela misericórdia, mas só tem presença na igreja do Jordão quando chega Jesus. E sabe como é que foi o culto na igreja do Jordão? Pregador João, a igreja Jordão, o púlpito era o rio, Jesus trazia a presença. E aconteceu três coisas: Deus falou, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu. Hoje é noite de resgatar a presença. Hoje é noite de trazer a presença de volta. Sabe quem é a presença hoje em nosso meio? Chama-se Jesus. E sabe como é que ele se manifesta? Através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Certa vez uma mulher estava levando seu filho morto no caixão. E ela está levando, e a Bíblia fala que está saindo uma multidão com o caixão, e uma multidão está entrando com Jesus. Jesus era a presença de Deus manifesta na terra. Jesus está entrando na cidade e ele vira para a mulher e fala: não chores. Parece contraditório, ele vira e fala: não chores. Mas sendo, isso é conjectura, sendo que o cemitério estava marcado às 4 da tarde o enterro. E está o dono do cemitério, 3h30, cadê o corpo? Será que o carro, o rabecão furou o pneu, cadê o corpo? A coroa de flores está comprada, cadê o corpo? O coveiro fez o buraco 7 palmos, cadê o corpo? Vamos ligar, cadê o corpo? Ele não sabia, mas o menino já estava de pé na cidade. O cemitério não sabia, mas o menino já estava de pé na cidade. O dono do cemitério, nervoso, falou: vai lá, coveiro, vai lá na cidade e vai ver o que está acontecendo, porque eu já enterrei o marido e a notícia é que está vindo aí o filho. Eu vou ganhar dinheiro, porque o cemitério só tem dinheiro quando morre alguém. Tem gente que está torcendo para você morrer espiritualmente para ele ganhar vantagem. Tem pessoas que estão torcendo para o seu ministério ir para 7 palmos do chão para ganhar vantagem. Ei, mas o que é seu ninguém toma. Mas o que é seu ninguém toma. Mas o que é seu ninguém toma. E o coveiro foi lá, quando chegou na cidade, quem ele encontra? A glória de Deus. Quem é a glória de Deus? Jesus. E ele volta correndo, chega no cemitério: Senhor, não tem enterro. E o dono do cemitério deve ter perguntado: mas por quê? Já está feito o documento, o tabelião carimbou, o buraco está aberto, a coroa de flores foi comprada, já até acendemos a vela. Eu não sei se era pastor, padre, já estava lá preparado para fazer aquela oração, pastor. Mas o corpo não chegava. E o menino deve ter falado: é porque eu cheguei lá na cidade de Naim, falaram que era o filho de José, mas tem uma glória diferente neles. Eu cheguei lá em Naim, falaram que ele era carpinteiro, mas eu vi uma luz diferente nele. Eu cheguei lá em Naim, falaram que ele era o filho de Maria, aquela jovem lá, falaram que vem de Nazaré, um lugar pequeno,
mas eu tenho certeza que a luz que estava nele era diferente. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, porque quem estava entrando em Naim? O Rei da Glória, o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Deus forte, poderoso. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Quem é o Rei da Glória? É Jesus, aquele que resgatou a presença, aquele que resgatou a presença. Ei, e nessa noite, para resgatar a presença não precisa rear nada, pastor. Nessa noite, para recuperar a presença não precisa sacrificar nada, presbítero Leandro. Nessa noite, para receber a presença, quem está vendo na live não vai entender muito não, mas eu vou falar. Para resgatar a presença, pode comer pipoca, presbítero Leandro. Nessa noite, para resgatar a presença, não precisa ir na Mata Verde. O que precisa? É só abrir o coração que ele entra. É só abrir o coração que ele entra. É só abrir o coração que ele entra. Hoje no mundo, dia 2 de novembro, comemora-se o quê? O dia dos mortos. A nossa comemoração foi no terceiro dia. Eita, glória a Deus! Hoje, dia 2 é nossa. No terceiro dia. No terceiro dia. No terceiro dia. Vou falar em parábola, você vai entender. No carnaval lá fecha, aqui continua aberto. No carnaval lá fecha, acaba, ninguém não tem atendimento. A presença está aqui em janeiro. A presença está aqui em fevereiro. A presença está aqui em março. A presença está aqui em abril. A presença está aqui em maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, até a consumação dos séculos. Aqui não precisa de festa junina para ter presença. Aqui não precisa de carnaval para ter presença. Aqui não precisa do Natal para ter presença. Ele está. Estarei convosco todos os dias. Onde tiverem 2 ou 3, estamos mais nessa noite, falando no seu nome. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Aleluia! A mensagem mudou, porque eu sou guiado pela presença. 2 discípulos estão voltando de Jerusalém, estão indo para onde? Emaús. Ele morreu. Acabou tudo, larguei minha esposa em casa. Larguei meus filhos, casamento marcado, larguei tudo. O que minha noiva vai falar agora? Larguei minha noiva, fui fazer a obra. Vocês vão entender, fui para o centro de recuperação, larguei minha noiva em casa, a obra, para seguir. Agora aquele homem que eu seguia morreu. Então, voltando para Emaús, Jesus, como não perde ninguém, quem abandona as pessoas somos eu e você. Jesus não abandona ninguém nessa noite. Jesus vai no meio do noite e começa a me falar: que história é essa? Você é peregrino? Ou é só visitante? Um tal de Jesus, me conte a história. A Bíblia fala que Jesus pregou para eles, porque só a presença com a pregação da palavra. Jesus prega. Quando chegam no local, Jesus quer ir embora, ele não entra conosco. Entra, Jesus, entra. Jesus agora entra, e a Bíblia fala o que é que Jesus faz? Parte o pão. Quando Jesus parte o pão, ele some. E eles viram um para o outro e falam: ih, rapaz, com esse sinal. É por isso que o nosso peito ardia. É por isso que no caminho, tu não sentiu não o quê? Quando ele pregava, comecei a sentir um negócio diferente. Ninguém parte o pão como ele, ninguém fala com ele, e agora eu estou sentindo uns arrepios diferentes. O que é isso? É a presença de Deus. É a presença de Deus. Sabe por que Jesus sumiu quando partiu o pão? É porque quando a presença se manifesta, não importa mais ninguém, quem tem que prevalecer é a presença. Jesus parte, some. Sabe o que Jesus estava falando para eles? Quando a presença se manifesta, não se preocupa comigo não, liga com o trono da glória, porque o mais importante nessa noite é resgatar a presença. E um olha para o outro e fala assim:
vamos sair daqui, pastor. Por quê? Porque a promessa de ser cheio da presença não é em Emaús, é em Jerusalém. Vamos voltar para o lugar da promessa. Vamos voltar para o lugar da promessa. A Bíblia fala que eles entram no cenáculo e eles oram. E qual era a oração? Vem Espírito Santo, nos enche Espírito Santo. E a Bíblia diz, e eu encerro aqui, a Bíblia diz que foram vistas, ou foram vistos por eles, língua repartida, amém ou não? Amém ou não? E ouviu-se um som veemente, amém ou não? Amém ou não? Quando a presença se manifesta, você vê e você ouve. Sabe o que Deus vai fazer na tua vida? Todo mundo vai ver e todo mundo vai ouvir. Quando a presença se manifestar na tua casa, todo mundo vai ver e todo mundo vai ouvir. Mas não era viciado, agora está andando com a Bíblia, virou crente. Todo mundo vai ver e todo mundo vai ouvir. E rapaz, só vivia no bar, fechava bar, bebia a saideira. E rapaz, lembra aquele rapaz que batia tambor, e agora ele passa de terno, gravata, tá com semblante melhor, a esposa dele é bonita, é loura, né? Todo mundo vai ver, todo mundo vai ouvir. É aquele que tocava tambor, ficava com a mão inchada, e agora? Todo dia ele come um saco de pipoca, todo mundo vai ver e todo mundo vai ouvir. Quem está na live não está entendendo nada, mas quem está aqui começa a receber a presença. Começa a receber a presença. Começa a receber a presença. A Bíblia fala, e eu encerro aqui a minha oportunidade. Isaías perdeu Reuzias. Reuzias morre e Isaías tem visão. A Bíblia fala que a visão de Isaías foi a seguinte: ele olha para o céu e ele vê o Senhor sentado no trono. A igreja pode se pôr de pé. Vê o Senhor sentado no trono e os serafins acima. E a linguagem dos serafins é essa: Ele é santo. Um dizia um para o outro: Ele é santo. Eles não diziam para o Senhor, eles diziam para o outro, pastor: Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. A Bíblia fala que eles tampavam os olhos, tampavam os pés e com duas asas voavam. Mas como que Deus permitiu que os serafins voassem acima dele? Como que Deus permitiu que os serafins voassem? Se a Bíblia fala que nenhum ser vai acima do Senhor, ninguém pode estar acima do Senhor. Sabe por que Deus deixou? Porque quando Deus eleva alguém, quando Deus começa a exaltar alguém, não é para outra coisa a não ser para adorar o nome dele. Sabe por que Deus permitiu os serafins se ficarem rodeando e adorando ao Senhor dentro da presença, perante a presença? É porque eles não faziam outra coisa a não ser para adorar a Deus. Então aproveita nessa noite, não faça como Moisés. Eu quero te ver, Senhor. Moisés não sabia, mas toda vez que a nuvem descia, era Deus falando: Moisés, estou aqui. Toda vez que a presença se manifestava, era Deus falando: Moisés, não precisa me ver, só precisa me sentir. Nessa noite eu te convido a ser como Bartimeu. Como? Cego dos olhos carnais e enxergar no espiritual. Feche teus olhos e começa a sentir essa presença nessa noite, porque é noite de resgatar a presença. Hoje é a noite de ser tomado pela presença. E hoje é a noite de ser cheio da presença. Aplauda o Senhor nessa noite.